Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no Rio de Janeiro, no Parque da Chacrinha, nesse ambiente verde, ao ar livre, com os pais e as crianças aqui, para iniciarmos mais uma palestra da Evolucim, que é a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, uma instituição conscienciocêntrica que estuda o tema ressomatologia da conscienciologia. Para quem não sabe, a conscienciologia é a ciência que estuda o conceito da consciência integral. No que se baseia isso? Dentro do que a gente chama de paradigma consciencial, que propõe que existe uma multidimensionalidade. Esse mundo onde nós vivemos seria uma das dimensões possíveis, existem outras dimensões, onde existem outras consciências extrafísicas. Então, um dos conceitos é o da multidimensionalidade, e dentro desse conceito de multidimensionalidade a gente prevê também a nossa manifestação dos nossos veículos conscienciais. Então, o que seria isso? O nosso soma, que é o nosso corpo físico, nós estamos aqui nesse mundo, nessa dimensão intrafísica, composto da nossa pele, os nossos órgãos, nossos ossos. A gente teria um energossoma, que seria o nosso corpo energético, o que mais comum as pessoas conhecem como chakras ou centros de manifestação de energia no corpo, que seriam os nossos locais no corpo que nos conectam energeticamente com outras energias mais sutis, outras energias da natureza, energias imanentes ou até energias de outras consciências intrafísicas. A gente tem um outro corpo chamado psicossoma, que seria o nosso corpo da manifestação emocional, e dentro da conscienciologia a gente também estuda uma manifestação chamada de pensene, que é a junção de um acrônimo pensamento, sentimento e energia. Então todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos, eles emanam energia manifestados através desse corpo energossoma dos nossos centros de energia. A gente tem um outro corpo de manifestação chamado de mental soma, que seria o nosso corpo de manifestação consciencial. Então, dentro do estudo da conscienciologia, uma das coisas que a gente aprofunda os estudos é na série X, ou as múltiplas vidas existenciais que nós tivemos. Então, dentro da conscienciologia, o que a gente acredita é que a gente vive hoje nesse mundo intrafísico, manifestado através do nosso soma, com o nosso energossoma, psicossoma e mental soma conectados, mas quando a gente morre, ou como a gente chama na conscienciologia, dessoma, ou a gente faz o descarte do nosso soma, a gente continua conectado com os outros corpos. Então a primeira dessoma seria o descarte do corpo físico, o que a gente chama de morte. O descarte do corpo energético ou energossoma seria o processo da segunda dessoma. Então muitas pessoas às vezes falam que existem consciências extrafísicas, e aí o conceito de consciência extrafísica e intrafísica é exatamente se dá através desse processo. Uma consciência intrafísica, ela está manifestada através de um soma nessa dimensão intrafísica. Uma consciex ou consciência extrafísica é qualquer consciência que não tem um soma manifestado nessa consciência, mas ela vai se manifestar em dimensões específicas através de outros corpos. Então, corpos manifestados através do energossoma podem se manifestar energeticamente, o que algumas pessoas popularmente vão chamar de espíritos, ou assombrações, ou qualquer outro calafrio que a pessoa tenha. Uma hipótese é que isso poderiam ser consciências extrafísicas manifestadas através do energossoma, e através do nosso energossoma ou dos nossos chakras a gente consegue se conectar ou consegue de alguma forma perceber essas energias. Então, uma consciência extrafísica que ainda está nesse plano físico seria, segundo a conscienciologia, uma consciência que não descartou, não fez a segunda dessoma. Ela descartou o soma, mas o energossoma dela ainda continua de alguma forma manifestado. Após o descarte desse energossoma, a gente tem um conjunto de energias emocionais, que a gente vai chamar popularmente talvez de apego, de ranço, raiva, alguma coisa que talvez ainda prenda a gente a esse mundo, a essa dimensão. Após
o descarte do psicossoma, nós seríamos o que dentro da conscienciologia a gente acredita, uma consciência livre, que estaria manifestada através de um mental soma e estaria apta a poder se conectar a outras dimensões mais evoluídas. Então, dentro desse estudo da serexualidade e da manifestação dos múltiplos veículos, dentro desse conceito de multidimensionalidade, nós acreditamos que esse mundo intrafísico em que nós vivemos é um mundo afinizado por consciências de determinados níveis evolutivos que estão aqui manifestadas através de um soma. Uma vez descartando esse soma, a gente continua conectado a outro padrão energético e consciências que já não habitam mais esse plano ou essa dimensão seriam consciências que já estão em outros patamares evolutivos, se manifestando através de alguns outros veículos. E qual é o tema que a gente vai abordar hoje? Hoje o tema que a gente vai abordar é curso intermissivo. O que seria o curso intermissivo sobre a ótica da conscienciologia? Bom, a gente já falou dos veículos de soma, a gente já falou das múltiplas vidas, a gente já falou de dessoma, a gente já falou de como essas múltiplas dimensões coexistem dentro de níveis evolutivos. E aí vem uma pergunta: o que acontece entre a nossa vida intrafísica e depois da nossa dessoma até a nossa próxima ressoma, que seria o retorno a essa dimensão intrafísica? Ou seja, o que acontece com a nossa consciência enquanto a gente não está ressomado? Falando popularmente, eu estou aqui vivo, dessomei, descartei esse corpo físico, esse soma. Então agora minha consciência está em outra dimensão de acordo com o meu nível evolutivo. O que acontece com essa consciência? Para onde ela vai? O que ela faz? Por que algumas consciências ressomam mais rápido do que outras? Por que outras demoram mais tempo para ressomar? O que seria a ressoma? Seria essa consciência retomar a esse plano manifestado através de um novo soma. Então o corpo físico, a gente descarta ele. Ele é formado, como eu falei, de peles, ossos, células, membranas. Uma vez que a gente dessoma, esse corpo físico, a gente perde ele. Popularmente, o que a gente tem hoje é um processo ou de cremação ou um processo cultural nosso de enterrar. Esse corpo físico a gente perde, a gente não volta mais para ele, mas a nossa consciência ela continua inalterada. O nosso energossoma que nos ligava a essa vida passada que a gente teve intrafísica, ele pode também ir se desfazendo à medida que a gente vai desapegando desse padrão de vida, que seria segunda dessoma e terceira dessoma. Como a maioria das consciências ainda não estão no patamar de consciex livres, não estão ainda num patamar mental somático, o que a gente tem, na maioria das vezes, é meramente a primeira dessoma. Você dessoma, continua preso a esse nível energético e ressoma, talvez na mesma condição, com as mesmas falhas, no mesmo padrão pensênico, no mesmo padrão de pensamento, sentimento e energia, mas existem outras consciências que conseguem descartar o energossoma, passam pelo processo da segunda dessoma e já são consciências um pouco mais evoluídas. O que acontece nesse período multidimensional entre uma vida e outra? Esse período entre uma vida e outra, na conscienciologia a gente vai dar o nome de período intermissivo, ou seja, o período entre missões. Então a gente teria uma ressoma, então você está vivo, até a dessoma, você dessomou. Entre você estar dessomado, passar pela primeira dessoma, segunda dessoma e ressomar de novo, a gente vai dar o nome de período intermissivo, período intermissões. Esse período intermissivo, de acordo com o nível evolutivo da consciência, de acordo com o tipo de trabalho que ela realizava e também pela predisposição da própria consciência, podem ocorrer os cursos intermissivos. O que são cursos intermissivos? Consciências mais evoluídas, consciências livres, que a gente vai chamar de evoluciólogos, que a gente vai chamar de amparadores extrafísicos, consciências que têm uma missão de fazer um trabalho de esclarecimento, de fazer um trabalho de reurbanização, tanto intrafísica quanto extrafísica.
são consciências que se predispõem a ensinar e esclarecer consciências menos evoluídas, mais ou menos num formato de escola mesmo. Como se uma pessoa que terminou a faculdade, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, se predispusesse de forma voluntária a ensinar outras pessoas em prol da evolução. Então o curso intermissivo seriam o que a gente chama de comunex, ou comunidades extrafísicas, compostas por consciências extrafísicas dessomadas ou mais evoluídas, que se predispõem a criar centros de estudo, colônias de estudo ou campos de pesquisa sobre diferentes temas, diferentes assuntos, e a consciência, por sua livre vontade e pelo seu nível evolutivo, se predispõe a participar desses cursos evolutivos com a intenção de reciclar traços em que ela ainda mantém um padrão pensênico, um padrão de pensamento, sentimento e energia, ainda preso a alguma falha, a alguma coisa anti-evolutiva, o que a gente chama de anticosmoética. O que seria cosmoeticidade? A gente conhece muito nesse plano intrafísico a ética. O que seria a ética? Um conjunto de valores, padrões, morais, que a gente vai utilizar em prol da sociedade, em prol de todos. A cosmoética seria o conceito de ética expandido para um conceito multidimensional e para um conceito universalista. Imaginando que existem múltiplas dimensões, múltiplos universos, múltiplas consciências, é a gente pensar de uma forma mais extrapolada que o que a gente faz, por exemplo, nessa vida, não reverbera só nessa vida intrafísica ou nessas pessoas aqui em que a gente está fazendo isso. É o que a gente no Brasil vai chamar de jeitinho brasileiro. Ah, ninguém tá vendo, eu vou fazer aqui, mas isso aqui não causa tanto impacto. Mas não causa tanto impacto em que contexto? E num contexto energético, e num contexto multidimensional, e num contexto de exemplarismo. Esse seria o conceito de ética extrapolado, a cosmoética, levando em consideração tanto a multidimensionalidade, quanto a existência de múltiplas vidas. O que essa experiência intrafísica de fazer algo em meu benefício próprio, que eu, num determinado momento, por falta de esclarecimento ou de maturidade, acredito que isso não vai atrapalhar ninguém ou não vai causar mal a ninguém. Então eu faço uma ação, acredito que isso não causou mal a ninguém, deixo aquela situação do jeito que está, saio e vou viver minha vida. Só que essa situação, ela pode, a curto, médio ou longo prazo, vir a atrapalhar outras consciências. Vamos dar um exemplo. A gente está aqui no Parque da Chacrinha. Então vamos supor que a gente pega uma área verde aqui e resolve desmatar. Do ponto de vista ético e legal, algumas pessoas vão até dizer: ah, mas eu tenho concessão dos órgãos de fiscalização ambiental para desmatar essa área. Então, no ponto de vista ético, eu acredito que não estou fazendo nada de errado. Mas em relação às outras vidas que coexistem aqui, e a própria fauna, e as gerações futuras que vão vir aqui não vão saber que aqui não tinha um parque, e a história que se perde, o padrão energético que existia aqui, levando em consideração as múltiplas dimensões, o que essa área verde aqui, no coração de Copacabana, se relaciona com alguma comunidade extrafísica em outro plano através das energias imanentes do local. Esse seria o conceito de cosmoética. Levar em consideração que não é só a ética dos homens, das leis, do costume, da cultura local, mas também que existe uma cosmoética universal. Então, dentro desse conceito de cosmoética universal, vamos supor que eu dessomei. Tudo isso que eu fiz, tanto nessa vida intrafísica quanto todas as minhas vidas passadas, levando em consideração que existe as suposições de múltiplas vidas. Fazendo só um parêntese, uma coisa muito importante dentro da conscienciologia, uma coisa que a gente preza muito, é também o paradigma da descrença. O que seria o paradigma da descrença? Não acredite em nada do que eu estou falando. Experimente. Tenha suas próprias experiências. A gente também preza um conceito de autopesquisa, ou LabCon, que seria laboratório consciencial. Você ser o seu próprio laboratório de pesquisa. Então, quando o Marcos está aqui falando de múltiplas vidas passadas,
O que eu já estudei sobre isso em relação aos meus próprios pensenes, meus pensamentos, sentimentos e energia, em relação às minhas imaturidades, em relação ao meu contexto holobiográfico, que seria o conjunto de todas essas vidas que eu tive. Então, dentro de técnicas que dentro da Conscienciologia a gente ensina, uma delas é a projeção. A projeção seria, de forma lúcida, a gente se predispor através de exercícios energéticos de manifestação do energossoma, trabalhar também um nível de autoconhecimento e autogestão das suas próprias energias e emoções através da manifestação do psicossoma, para fazer com que a gente consiga se recuperar com o nosso mental soma, onde estão todos esses registros holobiográficos. Isso a gente vai chamar de recuperação de consciência ou recuperação de consciência. Então, o que a gente ensina dentro da Conscienciologia é como aprender a se reconectar com as suas energias para você poder ajudar na recuperação de consciência. E para que serve recuperar consciência? Para a gente conseguir entender o seguinte: o que eu estou fazendo aqui ressomado nessa vida, nesse contexto, nessa cidade, com essa família, com esses amigos, nesse contexto político e social que ocorre nesse momento, nesse local onde eu vivo. A ajuda da resposta para responder essa questão é entender por que eu ressomei. Qual é a minha missão? Se é que realmente eu participei do curso intermissivo, e eu vou falar já sobre isso. Então, partindo do princípio que a gente tenha participado. Participei de um curso intermissivo. O que se estuda no curso intermissivo? Uma coisa chamada Ficha Evolutiva Pessoal, a sigla de FEP. A ficha evolutiva pessoal é o conjunto holobiográfico de experiências, pensenes, imaturidades, patologias, coisas que a gente fez, saldos negativos, cobranças, raivas, tudo que a gente trouxe de experiência dessas vidas, que vai compor o nosso código pessoal. Esse código pessoal, para a gente ter uma cosmoética em cima dele e começar a compor o nosso código pessoal de cosmoética, precisa ser feito um balanço. O que eu já fiz até aqui? O que eu preciso reciclar? O que eu não posso repetir? Para eu não repetir isso, que novas habilidades eu preciso aprender? Então, vamos supor que uma pessoa veio de um contexto de múltiplas guerras no passado, de múltiplos conflitos. Como se para esse perfil de raiva, de guerra, de batalha? Em algum momento, essa consciência vai ter que estudar o contraponto disso. Se eu só sei resolver, por exemplo, as coisas pela competição, pela batalha, pela guerra, qual é o contraponto? É a negociação, é a política, é a colaboração, é o humanismo, é um trabalho mais humanizado, mais fraterno. Como se aprende isso? No mundo intrafísico a gente sabe, a gente vai procurar um curso, a gente vai fazer uma terapia, a gente vai fazer algum trabalho para que ganhe essa nova cognição e essas novas experiências através de práticas, tanto profissionais quanto de voluntariado, para que você comece a aprender essa nova habilidade, para que ela passe a se tornar um comportamento e passe a fazer parte dos seus conjuntos de pensenes, passe a fazer parte da sua energia, passe a fazer parte da sua holobiografia. Então, uma coisa é a intenção. Muitas pessoas têm a intenção de fazer o bem, mas energeticamente continuam dentro de um padrão de autoassédio pelas próprias imaturidades pensênicas. Então, essa pessoa ela fica parada. Ela acha que naquele momento em que ela está parada, tendo uma intenção que ela julga ser ética dentro do ponto de vista dela, mas a energia dela que ela emana continua sendo anticosmoética, continua sendo um padrão pensênico agressivo. Para você reciclar esse padrão, você vai precisar de um conjunto de habilidades, você vai precisar literalmente de um treinamento. O que seria o curso intermissivo? Seria a consciência, através da sua própria identificação holobiográfica, se predispor de forma lúcida a reciclar esses padrões. Então, dentro dessas comunex avançadas de estudo e ensino, as atividades que são desenvolvidas ali são os chamados cursos intermissivos, que é para ensinar essas consciências, nesse caso extrafísicas, porque já estão dessomadas, a aprenderem
essas novas técnicas, habilidades, para que elas possam começar a preparar o que a gente chama de ProEx, ou Programação Existencial. O que então eu, de forma lúcida, me predisponho a fazer na próxima ressoma? O que viria a ser uma ProEx? Uma ProEx pode ser, para ganhar então esse nível de conhecimento e de experiência, eu me predisponho a ressomar nesse contexto, com esses amigos evolutivos, para resolver esses saldo-grupo-kármicos do passado, ou eu me predisponho a vir com essa habilidade ou com essa restrição para poder aprender determinadas situações para que eu possa reciclar o meu padrão pensênico e galgar um patamar evolutivo. Então, voltando aqui para as vidas, a gente ressomou, viveu uma vida anticosmoética, mas em algum momento da vida essa consciência se perguntou, será que era isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? E aí ela não conseguiu reciclar isso nessa vida e dessomou. Na dimensão extrafísica, ela já procura de forma voluntária estudar e reciclar esses padrões para preparar uma próxima ressoma para vir num outro padrão completamente diferente. Então, o que é possível? Por exemplo, uma pessoa ser um carrasco e ter vítimas e ela se predispor a voltar em outra vida no papel invertido para fazer essa reciclagem grupo-kármica com essas pessoas. Então é muito comum mães e filhos inverterem de papel. É muito comum pessoas que tinham relacionamentos conjugais, afetivos no passado, voltarem no mesmo padrão para continuar essa reciclagem, porque algo provavelmente não foi limpo. Então tudo isso são hipóteses, lembrando mais uma vez, dentro do princípio da descrença, cada pesquisador da conscienciologia faz o seu próprio laboratório consciencial. Então no meu caso, eu, Marcos, porque eu nasci na família que eu nasci, na condição financeira da minha família, passei pelos problemas que passei pela minha família, tanto as partes boas quanto as partes difíceis. O que isso me trouxe de experiência nessa vida intrafísica? Me trouxe algumas experiências que, por falta de lucidez e por falta de contato com a minha holobiografia, eu poderia taxar de dificuldades. Eu poderia viver reclamando ou viver apegado ao que eu não tive ou às dificuldades que eu passei, mas de forma lúcida eu posso tentar entender por que eu passei pelo que passei, por que essas pessoas com esses padrões de comportamento me fizeram passar por determinadas experiências, o que isso fez o Marcos que eu sou hoje. Então esse Marcos que eu sou hoje vai olhar para essas experiências e vai falar, deixa eu extrapolar esse olhar. Eu não vou olhar só sobre a ótica intrafísica de mãe, pai, família, colégio que estudou, amigos, ex-namoradas, ex-chefes. Deixa eu extrapolar isso usando todas as energias do meu energossoma para psiquismo, retrocognição, projeção lúcida, conexão com amparo, amparo de função, amparadores. Tudo isso vai me predispor um outro olhar. Isso é o que a gente vai chamar de pensamento evolutivo visando a recuperação de consciência. Porque eu tenho esse corpo desse jeito, com esse papel, com essas características. Então, dentro desse estudo holobiográfico, eu posso habilitar a ter retrocognições e experiências de vidas passadas. Eu posso ter, que a gente vai chamar de déjà vu, experiências de que esse evento já ocorreu no passado. E aí eu vou entender que pode ser a mesma situação se repetindo com pessoas em papéis trocados, e ali é a oportunidade da gente reciclar. Então essa predisposição para que isso aconteça é uma das coisas que podem ser estudadas durante o curso intermissivo para que cada consciência possa definir a sua própria programação existencial. Então, resumindo, a programação existencial basicamente é: eu, Marcos, porque eu vou ressomar no Rio de Janeiro como Marcos. Porque eu vou ter a minha dupla evolutiva, Valquíria, porque eu vou ter os meus 3 filhos, porque eu vou seguir a profissão que eu segui, porque eu vou passar por todas as experiências que eu passei. Tudo isso dentro da minha própria pesquisa, da minha própria exemplarismo de Labcom, de laboratório consciencial, me levou a identificar o que eu tinha pré-determinado para mim.
Então, no meu laboratório consciencial, existiam padrões pensênicos que, se eu não tivesse essas experiências intrafísicas que eu tive hoje, talvez eu não seria capaz de reciclar. Não de forma lúcida, não de forma evolutiva. Talvez ainda num padrão de imaturidade, talvez ainda num padrão de cobrança, talvez ainda num padrão competitivo, de conquista das coisas que eu quero, o que a gente vai chamar hoje no nosso mundo, hoje intrafísico, de competitividade e sucesso. O sucesso hoje é dito pelas pessoas que têm, as pessoas que acumulam. Esse padrão, ele pode ser um padrão pensênico acumulado de várias vidas passadas. Essa pessoa pode ter sido um lorde, um rei, um imperador, um burocrata, uma pessoa, um magnata, e por aí vai, e de repente nessa vida intrafísica ele vem numa família com uma condição financeira um pouco menos privilegiada. Obviamente que o nosso soma, a gente é composto de um cérebro intrafísico. Esse cérebro intrafísico, pelos estudos da neurociência, ele se desenvolve desde a fase de nascimento até uma fase de maturação cognitiva, ali pela fase da infância e adolescência, passando até um pleno desenvolvimento do cérebro aos 21 anos, e dali por diante a gente tem a neuroplasticidade, onde a gente tem a neuroaprendizagem, onde a gente aprende coisas novas, substitui. Só que esse cérebro intrafísico, ele é composto das experiências que a gente vem obtendo ao longo dessa vida intrafísica. Mas se a gente é composto de outros veículos, como energossoma, psicossoma e mentalsoma, existe uma conexão nossa com uma coisa que a gente vai chamar de paracérebro. Existe no mentalsoma, em outros veículos de manifestação, em outras dimensões, outras experiências. Então essa nossa holobiografia, ela estaria registrada no paracérebro. Em algum momento da nossa vida, a gente vai ter o que a gente, por falta de conhecimento dos termos da conscienciologia, a gente vai chamar de insight, a gente vai chamar de intuição, a gente vai chamar de, nossa, me senti mal com determinada situação, mas eu não sei porquê. Isso pode ser um pequeno resgate mnemônico holobiográfico. Você pode ter um pequeno flash, você pode ter uma pequena emoção, você pode ter uma pequena manifestação energética. É sabido que o nosso energossoma, que são os nossos centros de energia, fisicamente eles se localizam nos mesmos pontos onde existem as glândulas endócrinas, onde existem as glândulas que são as glândulas que produzem e geram os hormônios dentro do corpo, que tem uma forte influência emocional. Então, todos esses veículos de manifestação, eles são interligados. Uma memória mental somática, mesmo que num nível multidimensional, ela pode ser acessada através de uma intuição, de um flash ou através de um trabalho energético, e a pessoa num determinado momento ter o que a gente, por falta de conhecimento, vai chamar de repente de crise de consciência. A pessoa viveu uma vida, isso aconteceu, falando do meu próprio laboratório consciencial, isso aconteceu comigo. Eu vivi uma carreira de 20 anos como executivo de uma multinacional, e num determinado momento da minha carreira eu olhei e falei, não é isso? Da onde veio essa manifestação de não é isso? Por que isso deixou de fazer sentido de repente? Dentro da minha autopesquisa, porque em algum momento eu percebi que eu estava repetindo o mesmo padrão de múltiplas vidas. Nesse momento, por decisão lúcida, eu me predispus a estudar a minha holobiografia e entender que eu precisava reciclar esse traço para recuperar a minha consciência e entender a minha proex. E aí você vai identificar, ok, eu vim repetindo os mesmos traços, mas quais são os meus talentos? Quais são os meus trafores ou os traços força? O que eu tenho de bom? Então, bom, no meu caso, eu sempre dei aula em faculdade, eu sempre dei palestra em congresso, eu sempre fui uma pessoa que escrevi, que tive uma capacidade de pesquisa. Então, dentro desse conteúdo, eu sempre desenvolvi trabalhos voltados para comunicação e esclarecimento. Isso vai acabar me predispondo para estudo, pesquisa, mas eu fazia isso para obter vantagens pessoais, para ganhar dinheiro. E como eu posso fazer isso agora de forma cosmoética, relacionado à minha proex, que eu determinei no meu curso intermissivo? Eu vou usar isso de forma
evolutiva, como eu posso esclarecer outras consciências? Então eu posso não deixar de ser quem eu sou, na minha essência holobiográfica, mas como eu reciclo e dou outro uso para isso? Isso seria definido dentro do curso intermissivo pela própria consciência. O curso intermissivo ele não é compulsório, ele não é dado, ele não é... Ninguém pega ninguém e fala, vem cá, você vai participar do curso intermissivo. Isso tem a ver com padrão de maturidade, padrão evolutivo, predisposição da própria consciência em reciclar e, obviamente, se a gente fizer uma metáfora, uma analogia, é igual uma faculdade. A faculdade está lá, de portas abertas, os professores estão lá, os materiais de estudo estão lá, as bibliotecas estão lá. Vai estudar por conta própria o aluno. Ele sai de casa, ele vai até a faculdade, ele estuda, ele abre os livros, ele estuda por conta própria. O curso intermissivo seria a mesma coisa. Então podem existir consciências extrafísicas dessomadas que ficam no curso intermissivo, mas ainda não têm a coragem de ressomar, ou ainda não se sentem prontas, ou talvez ainda não descobriram a sua programação existencial. Então elas ficam no curso intermissivo durante um tempo maior. Traduzindo em letras miúdas, são consciências que vão dessomar e vão demorar para ressomar de novo. Ah, quanto tempo elas podem demorar? A gente precisa entender que o conceito de tempo dentro da nossa dimensão intrafísica é um. Como já é provado pela física, a relação espaço-tempo ela pode ser totalmente diferente. A gente vê que quando hoje a gente manda um astronauta para a Lua ou para o espaço numa missão, na Terra passam-se meses ou anos e para ele talvez a sensação foi de dias ou semanas. Então um curso intermissivo em outra dimensão ele pode demorar muito tempo e isso em termos intrafísicos pode significar séculos. Como uma consciência pode ir para o curso intermissivo, aprender o que faltava para ela e já se predispor de forma lúcida a ressomar para voltar à sua programação existencial e reciclar esses itens ou esses traços que faltavam na sua holobiografia. Então isso talvez seja uma consciência extrafísica que vai dessomar, participar do curso intermissivo e ressomar num espaço de tempo mais curto. Toda consciência extrafísica dessomada participa do curso intermissivo? Segundo pesquisas do propositor da Conscienciologia, o médico Valdo Vieira, que foi quem trouxe primeiro esse paradigma do curso intermissivo e depois estudado e também evidenciado por outros projetores e outros conscienciólogos, algumas consciências extrafísicas não descartam o energossoma, ou seja, elas não ainda conseguiram se desconectar totalmente desse mundo intrafísico. Seria o que a gente vai chamar de assombração, almas penadas, os impostos, são as consciências dessomadas que continuam ainda presas a esse plano. Essas consciências não têm ainda um nível evolutivo, nem para entender suas imaturidades, nem para se predispor de forma lúcida a reciclar os traços faltantes. Então, essas consciências, óbvio, não vão participar de um curso intermissivo. Consciências que fizeram a segunda dessoma ou descarte do energossoma também precisam, por livre e espontânea vontade, ingressar no curso intermissivo. Algumas consciências podem simplesmente não aceitar. Para a gente tentar falar de uma forma mais material, que fique mais fácil das pessoas entenderem, traçando um paralelo, a gente tem um filme que foi lançado, O Nosso Lar, que mostra um pouco essa coisa das colônias extrafísicas, onde no filme a consciência ou o espírito do André Luiz, ele participa de uma colônia extrafísica com uma função de reciclar um traço dele de arrogância, um traço dele um pouco ainda de nariz em pele. Era um médico, mas ele ainda era muito detentor da verdade. Então ele passa no filme um tempo num hospital, numa colônia extrafísica, passando por experiências até um umbral com outras consciências menos evoluídas, para poder reciclar alguns traços e depois ele se predispõe a trabalhar no próprio hospital.
Isso seria um exemplo do que seria um processo de recuperação de consciência e análise holobiográfica. O que eu errei, por que eu não tenho determinado padrão, agora eu quero ajudar de outra forma, agora eu quero aprender de outra maneira, me deixa fazer um outro tipo de trabalho, estudar determinado assunto. E nesse quesito, outras consciências extrafísicas mais evoluídas seriam os amparadores nesse processo evolutivo. Até o ponto da consciência poder dizer: ok, eu já tenho um conjunto de conhecimentos agora da minha holobiografia, de quem eu fui, do que eu fiz, do que me falta fazer. Agora eu vou estudar novos conhecimentos para me predispor a reciclar isso numa nova vida, ou seja, numa nova ressoma. E aí você ressoma num contexto pré-escolhido que seja propício para você poder fazer esse processo de reciclagem com uma programação existencial. E aí dentro dessa programação existencial, o que acontece na prática é: ressomamos, a gente volta para o processo intrafísico. Feto, mesencéfalo, somente há instinto, depois desenvolve emoção, desenvolve a psicomotricidade, começa a desenvolver o telencéfalo, a cognição, as experiências, a linguagem, o aprendizado. A gente começa a desenvolver uma personalidade dentro de um modelo de desenvolvimento neuropsicológico. Desenvolve-se a personalidade num período que na Conscienciologia a gente vai chamar de porão consciencial, que é o momento onde o nosso cérebro ele perde um pouco essa conexão mais energética e ele passa a ser mais intrafísico, que é quando a gente começa a olhar mais as experiências intrafísicas do que as percepções. Por isso se diz que as crianças são mais abertas parapsiquicamente. Os veículos energossomáticos, psicossomáticos e mentalsomáticos, eles ainda estão mais conectados, porque a criança ela é mais aberta à experiência, ao mundo, tudo para ela é novidade. A partir do desenvolvimento da personalidade, a gente na fase da adolescência vai definindo quem a gente é a partir do meio biopsicossocial em que a gente foi inserido. Nesse momento, você fecha um pouco esse canal de comunicação e você vive nesse período de porão consciencial até que você amadureça para recuperar a consciência. O que acontece, na maioria das vezes, é que muitas consciências intrafísicas passam a vida inteira nesse porão consciencial. Elas não recuperam consciência. Elas não conseguem se reconectar com o seu energossoma, com o seu psicossoma, com o seu mentalsoma. Elas não conseguem mais perceber que vieram de uma outra dimensão. Elas simplesmente fecham essa informação. Ela não está fisicamente nesse cérebro. Ela está num mentalsoma, num paracérebro, que a gente precisa primeiro se abrir energeticamente através do energossoma, depois do psicossoma, depois do mentalsoma, para que ela consiga entender esse contexto de multidimensionalidade, de multiexistencialidade, para que ela possa, assim, de forma lúcida, fazer o seu processo de autopesquisa e buscar recuperar sua consciência para recuperar sua proex e executar ela. Como saber se nós somos intermissivistas, ou seja, fizemos o curso intermissivo? Segundo o Valdo Vieira, dentro do livro 700 Experimentos da Conscienciologia, o experimento 540, ele fala especificamente sobre vivências do intermissivista. Então existe uma série de testes, uma série de informações úteis para que o pesquisador possa analisar se essas informações batem com a sua própria vivência intrafísica e, a partir daí, você pode levantar a hipótese de que talvez você tenha participado do curso intermissivo, e isso já é um primeiro passo para você se predispor a se reconectar com a sua consciência para você recuperar a sua proex. Uma delas é, se você está mais aberto a tudo isso que eu falei até aqui, a existência de múltiplas dimensões. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, multidimensionalidade, consciex, amparador, proex, mas você sabe que lá no meu íntimo eu sempre fiquei pensando que o nosso universo não pode ser só esse, devem existir outros. Provavelmente essa desconfiança você já trouxe de alguma pontinha de recuperação de cons que você ainda tem. Você não consegue comprovar nem descrever. Você não tem experiência intrafísica. Mas você sabe aquela sensação de que não é só isso aqui que a gente está vivendo? Eu não sou só esse corpo intrafísico?
Às vezes eu tenho parapercepções, eu sinto energias, eu sinto coisas que eu não consigo explicar. Se a gente tem uma predisposição, então seria aquela pessoa questionadora, curiosa, aquela pessoa que sempre quer entender mais porque ela não aceita as coisas como elas são simplesmente dadas. Sabe essa coisa que a gente estuda hoje da ciência? A ciência é isso, porque isso prova isso, porque então é isso. Esse conceito intrafísico, se a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela olha e fala, eu quero experimentar, eu quero ver se existe algo diferente. Opa, projeção? O que seria projeção? Sair do corpo, se conectar com os inúmeros veículos de manifestação para recuperar cons e talvez visitar até uma Comunex dessa avançada, projetado. Como se faz isso? Como é essa técnica? Ah, tem um curso de projeciologia aplicada que pode me ensinar essas técnicas, eu quero experimentar isso. Essa pessoa que admite essa possibilidade, esse já seria um dos traços que indicam que essa pessoa pode ter feito o curso intermissivo. Um outro traço é um sentimento de inconformismo. Não inconformismo relacionado à revolta. Não é esse inconformismo com um padrão pensênico ainda de revolução, de mudar tudo, mas um inconformismo de buscar novas soluções, de analisar as coisas sobre uma outra ótica. Você sabe aquelas pessoas que desde pequeno têm uma predisposição natural a colaborar? Mesmo que os pais digam para a criança, não empreste seu brinquedo para ninguém, mas a criança parece que já é dela, ela já vem com isso. Ela pega os seus brinquedos e divide com os amigos, ela pega tudo que ela está comendo e oferece para os outros. São consciências que já vêm com um índice de cosmoética totalmente diferente do padrão pensênico de onde ela ressomou. Esse é um outro critério também, analisar o contexto local. Crianças ou pessoas que ressomaram num contexto familiar em que elas, na nossa sociedade, a gente vai chamar de ovelhas negras, são as ovelhas negras da família, aquela que pensa diferente. Por exemplo, na minha família tem isso. Todo mundo trabalhou desde cedo, desde criança. Minha mãe foi a única que estudou. Foi a única que chegou para a família e falou, não, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma profissão. Então, isso é um contexto que a minha mãe já trouxe na programação existencial dela para possivelmente preparar um ambiente dela, holobiográfico, de um resgate comigo, em que ela pôde me dar uma outra condição. Uma das coisas que minha mãe me passou como um dos maiores valores foi estudo, foi a educação, que foi uma coisa que para ela foi muito difícil. Então, essa educação que minha mãe me passou pelo exemplarismo dela, para mim, já é um resgate nosso de múltiplas vidas passadas. Isso é uma coisa que eu devo à minha mãe, ter me proporcionado isso como minha amparadora intrafísica. Então, o que esse contexto diz respeito? Se eu analisar esse aspecto, o que eu ganhei da minha mãe, o que isso me permite fazer, qual é a minha relação com ela, será que isso tudo já não estava programado, tanto por ela quanto por eu, em outras vidas passadas? Obviamente que a gente perde essa lucidez quando a gente ressoma, mas a gente pode retomar ela. A minha mãe não conhece esses contextos todos. Eu converso com a minha mãe numa outra linguagem, dentro do nível evolutivo de maturidade dela. Não preciso que ela conjugue das mesmas crenças, porque aí a gente volta para os mesmos erros pensênicos de dogmas, que são as religiões atuais. Elas se prendem a dogmas. O que a gente está propondo aqui são hipóteses que devem ser experimentadas por cada pesquisador, dentro do seu próprio nível evolutivo. Talvez isso tudo que eu estou falando aqui, para uma pessoa, faça sentido a pergunta de, realmente, é uma coisa que me intriga, por que eu ressomei? Então, um primeiro passo dela é buscar, dentro do processo de autopesquisa dela, o processo de tentar entender o contexto familiar, a própria autopesquisa. Existem sites da conscienciologia na internet, existem instituições conscienciocêntricas que se propõem a estudar determinados temas. A Evolucim, do qual eu sou voluntário, ela se propõe a estudar a evolução da infância, ou seja, o período da ressoma, desde o período da ressoma até o período em que a criança evolui e vai para a fase da adolescência. Esse seria o nosso tema de estudo, que a gente vai chamar de ressoma e primeira infância. E como se dá a relação de pais
com essas crianças? Tanto pais intermissivistas que fizeram o curso intermissivo, quanto crianças intermissivistas que estão nascendo dentro de um contexto com pais em que precisa haver uma reciclagem. Então, tudo isso que a gente está falando aqui são hipóteses que devem ser exploradas por cada um, que devem ser analisadas dentro do próprio padrão de maturidade, dentro do laboratório consciencial de cada um. Bom, a gente está se aproximando da reta final, só para a gente fazer um grande resumão aqui do que a gente falou até agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que está aqui presencialmente nos assistindo? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa que ainda não foi dita? Diga. A gente pode escolher, então, fazer um curso intermissivo, claro que dentro da nossa maturidade. Sim, sim. Essas comunex, existem comunidades extrafísicas, obviamente, muito mais avançadas, que talvez a gente não tenha acesso ainda. São comunex de outro patamar evolutivo, mas existem outras comunidades extrafísicas. É como uma faculdade mesmo, primeiro período, segundo período, a matéria básica, a matéria optativa, matérias mais avançadas, fica ao nosso critério escolher participar ou não. Uma das coisas que o professor Valdo ele dizia sobre o curso intermissivo é que a pessoa ela não é obrigada a fazer. Ela se predispõe a fazer e ela é amparada nesse processo intermissivo que tem o objetivo evolutivo. Mas a própria consciência, eu lembro de uma tertúlia. Tertúlia são os eventos que ocorrem em Foz do Iguaçu, dentro do tertuliário, que é um local preparado energeticamente para um debate, para um centro de estudos. Então as tertúlias elas ocorrem uma vez todos os dias, ao meio-dia. Para quem está assistindo pela internet e não teve oportunidade ainda, você pode se conectar no canal do YouTube da Conscienciologia, o canal do Tertuliário, e assistir as tertúlias, que são pesquisas de conscienciólogos que apresentam os seus temas de pesquisa. E numa das tertúlias, o professor Valdo ele fala, acho que alguém da plateia pergunta, quanto tempo uma pessoa fica num curso intermissivo? Aí ele fala, tem gente que não quer voltar. E isso não é evolutivo. A pessoa acha que ficar estudando ali é melhor do que voltar para executar uma tarefa. É como se a gente dissesse que um médico não quer sair da faculdade. Ele quer ficar na faculdade eternamente, mas ele não quer atender um paciente. Ele não quer ter contato ali com um paciente enfermo no dia a dia. Então o curso intermissivo ele pode durar muito tempo, de acordo com a própria pessoa, ou a própria pessoa pode fazer só aquela disciplina ou só aquele conhecimento que ela precisa para resgatar aquela ProEx. Às vezes ela pode nem ter a pretensão de agora eu quero sair do curso intermissivo PhD em recuperação de cons e daqui já ir para uma outra dimensão mais avançada. Não, eu quero limpar esse saldo grupo kármico que eu tenho com essas pessoas que talvez ainda estejam presas na primeira dessoma, ainda na segunda dessoma, nem descartaram a energossoma ainda. Vou dar um contexto. Num padrão, por exemplo, belicista, talvez a pessoa tenha participado de uma Primeira Guerra Mundial. Quantas consciências extrafísicas ainda estão presas num padrão energossomático nesse plano intrafísico? Ainda nem entenderam o que aconteceu. Elas estão presas durante mais de 100 anos ainda dentro de um padrão. O que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? Às vezes, uma pessoa que tinha um padrão de esclarecimento maior, um nível evolutivo maior, ela vai para um curso intermissivo e ela pode se predispor dentro de uma ProEx a voltar numa ProEx só para ajudar a resgatar essas consciências. Então ela vai vir parapsíquica, com uma capacidade macrossomática de escagem lúcida, para fazer um trabalho de desassédio numa escala muito maior, um desassédio grupal. Essa pessoa pode ser um professor, ela pode ser uma pessoa influente na sociedade, que pode ter um trabalho itinerante, que vai visitar esses locais onde tenham havido esses conflitos e ali ela vai executar essa ProEx dela. Respondido? Bom, então, para a gente fechar, o que é o curso intermissivo? O curso intermissivo é um curso que ocorre entre vidas, entre uma dessoma, ou seja, o descarte do soma,
e uma nova ressoma. É o período em que a gente está em outra dimensão ainda. As consciências podem optar por fazer o curso intermissivo com o propósito de adquirir novos conhecimentos para uma nova ressoma com uma programação existencial assistencialista, ou seja, com o propósito de fazer uma reciclagem de traços que ainda não estão bons, de fazer uma reciclagem evolutiva, de limpar um padrão grupocármico com outras consciências que ela possa ter feito alguma coisa anticosmoética. Então, dentro desse contexto, essa seria a visão do curso intermissivo. Então, eu gostaria de agradecer a presença das pessoas que estiveram aqui intrafisicamente, tanto as consciências intrafísicas quanto as consciências extrafísicas que estiveram aqui hoje. Agradecer também as pessoas que estão assistindo online e as pessoas que ainda vão assistir, porque o vídeo fica disponível no nosso canal da Evolucim no Facebook. Dá uma boa tarde para todos e até a próxima palestra.